Na saída do presídio, Eric encontra Maria Pia e fala: "Obrigado por ter vindo." A mulher dá um abraço apertado no empresário e diz: "Você está abatido. Está mais magro também." Eric comenta: "Aqui não é exatamente o melhor lugar pra gente pensar na vida, relaxar e esperar o tempo passar." Os dois continuam conversando até que Eric pergunta: "Pra onde será que eu vou, hein?" Maria Pia questiona: "Como assim, pra onde é que você vai? Eu vou te levar pra sua casa, pro Carioca Palace, ué." Eric avisa: "Os meus bens foram confiscados, foi o que o Sérgio me disse. Agora a empresa está totalmente nas mãos da Sabine, e eu não tenho renda pra pagar o hotel." Maria Pia diz: "Mas a Sabine não é louca de não te bancar no hotel. Se der algum problema, você tem a mim, eu dou um jeito." Eric fala: "Muito obrigado, mas não dá pra morar na sua casa com o Ataíde lá." Maria Pia avisa: "Eu nem pensei nessa possibilidade. Eu nem sei o que dizer em relação a isso." Eric olha no fundo dos olhos dela e fala: "Você não precisa dizer nada. Você não tem culpa." Maria Pia começa a pensar e abaixa a cabeça quando se dá conta de que, na verdade, ela tem bastante culpa em toda a história. Poucos instantes se passam e os dois vão juntos até o Carioca Palace. Eric é avisado que todas as suas despesas estão pagas e em poucos instantes uma enorme reviravolta irá acontecer e todo o público ficará sabendo quem foi a pessoa que cortou os freios do carro de Mirella. Ainda nesse capítulo, Ataíde fica incomodado com a chance de Aníbal o entregar para a polícia e decide ir atrás dele. O padrasto de Sandra Helena entra em choque e fica cara a cara com o velho, e uma enorme revelação é feita. Enquanto isso, Antônia e Domênico vão conversar com Madalena sobre Maria Pia. A mãe de Dilson acaba contando um dos maiores segredos da vida da moça, e os policiais entram em choque na mesma hora. Após a revelação de Madalena, Antônia e Domênico vão atrás de Maria Pia e a colocam contra a parede. Em outro canto da cidade, Mônica revela a Malagueta quem realmente é o pai de seu filho. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta que nota de 0 a 100 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na rua, Aníbal dirige o seu táxi normalmente quando de repente um passageiro completamente indesejado entra e se senta no banco de trás. Com a cara fechada, Ataíde manda: "Toca com esse carro daqui. Vamos conversar em um lugar mais discreto." Sem saída e morrendo de medo, Aníbal vai com Ataíde em uma garagem particular da cidade. Poucos instantes se passam e os dois ficam sozinhos. Revoltado, Ataíde fala: "Não era pra você ter aparecido agora, depois de tantos anos." Aníbal tenta se explicar e fala: "Olha, doutora Ataíde, eu não sei o que a sua esposa lhe contou, mas foi a dona Lígia que apareceu lá em casa." Ataíde diz: "Eu sei, tem a Sandra Helena, né? Agora você virou o padrasto dela. A vida às vezes parece uma piada." Aníbal comenta: "Só se for de mau gosto, né? Eu estava quieto no meu canto." Ataíde questiona: "Mas por que você apareceu agora depois de tudo que aconteceu? Depois de ter feito aquele serviço?" Aníbal interrompe e fala: "Eu sei, eu cortei os freios do carro da Mirella, mas você sabe muito bem quem foi que mandou, né?" Ataíde diz: "Depois de tudo que aconteceu, eu te dei um dinheiro. Você disse que ia assumir e abrir uma oficina mecânica no interior. Por que você continua aqui no Rio de Janeiro?" Aníbal responde: "Eu estava planejando fazer isso, mas aí eu conheci a Dulcina. Ela foi a minha chance de me ajeitar na vida." Ataíde questiona: "Como assim se ajeitar? Você sempre foi um cara enrolado." Aníbal explica: "Era fraqueza minha, doutora Ataíde, mas eu amo a Dulcina. Quando eu vi que eu podia perdê-la, aí me deu um troço. Eu tomei jeito."
Ataíde pergunta: E agora? Como é que está a sua vida? Aníbal responde: Agora eu rodo nesse táxi. Estou morando em uma casa super legal. Se depender de mim, as coisas vão continuar como estão. Ataíde olha no fundo dos olhos dele e pergunta: Será que dá pra confiar em você? Não era pra esse assunto voltar à tona agora pra polícia descobrir que não foi um acidente e que na verdade tiraram a vida da Mirella. Eu não posso ter mais nenhuma surpresa, entendeu? Nenhuma. Aníbal responde: Olha, doutor, eu só quero sossego, tá? Eu não vou abrir o meu bico, eu juro. E eu também acho que é quase impossível eles chegarem até mim, a não ser que o senhor ou a dona Lígia digam alguma coisa. Ataíde pensa e fala: Da nossa parte eu garanto o silêncio. Pode ficar tranquilo. Aníbal avisa: Então podem ficar sossegados. Essa foi a única coisa errada que eu fiz em toda a minha vida, e eu não quero ir pra cadeia por causa disso. Ataíde estende os seus braços e diz: Acordo fechado então. Aníbal também cumprimenta o homem e eles vão embora. Mas o que o Ataíde não imagina é que a polícia está muito perto de descobrir toda a verdade. Enquanto isso, na delegacia, Siqueira conversa com Antônia e Domênico. O delegado avisa: Eu acho que depois do depoimento do Ataíde, nós devemos ouvir uma pessoa, a Maria Pia. Antônia diz: E eu e o Domênico também achamos isso. Domênico fala: Antes de ouvir a Maria Pia, que é esperta e mandona, a gente quer primeiro investigar ela de um jeito discreto, pra ver se a gente descobre alguma atitude suspeita. Siqueira pergunta: Como vocês pretendem fazer essa investigação? Antônia responde: Nós vamos conversar com a pessoa que criou a Maria Pia, a Madalena. Poucos instantes se passam e o casal de policiais chegam na casa de Madalena. Os três se sentam e Madalena fala: Se eu puder ajudar em alguma coisa, é só me falar. Eu fiquei revoltada com a prisão do Eric. Isso tudo é um grande mal-entendido. Domênico encara a Madalena e pergunta: Por que a senhora acha isso? Ela responde: Porque é um absurdo envolver ele nisso tudo. O Eric era apaixonado pela mulher. Ele jamais iria tirar a vida dela. Antônia pergunta: Você conhece o Eric e a Maria Pia desde pequenos, né? Madalena responde: Conheço. A Maria Pia praticamente foi criada por mim. O Eric vivia na casa da dona Lígia. Eu cansei de fazer bolo e brigadeiro para eles. Domênico diz: A gente sabe que os dois foram criados juntos e que a Maria Pia ama muito o Eric. Madalena comenta: Desde sempre a Maria Pia ama o Eric, mas ela também era muito amiga da Mirella, viu? Até viagens as duas fizeram juntas. Teve uma vez que elas ficaram meses fora estudando. Antônia pergunta: Mas a Mirella ainda não era casada com o Eric, era? Madalena responde: Era sim, ela já era casada com o Eric. Os policiais começam a achar estranho e Domênico pergunta: Mas o Eric não se importou com essa viagem delas? Madalena pensa e responde: O Eric andava triste naquela época. Ficava muito na dele, mas parecia muito incentivar essa viagem. Era coisa de trabalho, sei lá. Antônia pergunta: Mas ele incentivava como? Madalena responde: Ele fez questão de levar as duas até um aeroporto. Vocês não querem perguntar isso com detalhes para Maria Pia? Eu acho que ela pode contar melhor. Poucos segundos se passam e Madalena liga para Maria Pia. Antônia pega o celular e fala: Maria Pia, aqui é a inspetora Antônia, da delegacia de Copacabana. Tudo bem? Maria Pia entra em choque e responde: Tudo? Você está com a Madalena? Vi que me ligou do celular dela. A policial explica: Eu estou com a Madalena, sim. Eu e o Domênico estamos conversando com ela. Maria Pia pergunta: Conversando sobre o quê? Antônia responde: Sobre a sua amizade com o Eric. Será que a gente pode bater um papo informal com você? Maria Pia fala: Claro, vocês podem vir aqui no escritório. Eu estou à disposição de vocês. Poucos instantes se passam e eles desligam o telefone.
Em choque, Maria Pia começa a tremer de medo, acreditando que Antônia já sabe sobre o seu envolvimento em tudo o que está acontecendo. Não demora muito e os policiais chegam até a empresa de Eric. Maria Pia os leva até a sala de reuniões e pergunta: "Quer dizer que a Madalena disse que eu e o Eric estávamos sempre juntos?" Domênico fala: "Pois é, disse que ele vivia na sua casa, que ela conhece o Eric desde pequeno e que estava revoltada com a prisão dele." Maria Pia diz: "Lógico, é uma prisão completamente equivocada." Antônia comenta: "A gente soube também que você era muito amiga da Mirella. Você deve ter ficado arrasada quando soube o que aconteceu com ela, né?" Maria Pia responde: Eu fiquei muito triste. Mas quando um grande amigo precisa, eu sei recolher o meu sofrimento para ajudar no dele." Antônia olha no fundo dos olhos dela e questiona: "E foi isso mesmo que você fez com o Eric?" Maria Pia responde: "Foi. E eu vou fazer quantas vezes for preciso, porque o Eric estava no fundo do poço, e eu estava lá para resgatar ele." Alguns instantes se passam e o interrogatório continua. Domênico fala: "Eu imagino como deve ter sido difícil para o Eric perder a mulher. Ficar com uma filha pequena para criar. Você ajudou com a Bebete?" Maria Pia responde: "Eu faço o que eu posso, mas é que eu tenho pouco jeito com criança." Antônia diz: "A gente ficou sabendo também que naquela época o Eric e a Mirella brigavam bastante. Você chegou a presenciar alguma discussão deles?" Maria Pia fala: "Nada demais, era sempre essas coisas de casa." Antônia pergunta: "Mas e no dia do acidente? Você sabe por que a Mirella e o Eric brigaram?" Maria Pia disfarça e responde: "Eu não faço ideia." Domênico fecha a cara e fala: "Eu não acredito. Vocês são tão amigos e você nunca teve curiosidade em saber?" A mulher explica: "Não, é um momento muito doloroso pro Eric e eu jamais iria perguntar isso pra ele." Antônia diz: "Compreendo. Você sabe quem mais, além dos dois, estava na casa naquele dia?" Maria Pia fala: "A Sabine estava lá, mas eu não sei se ela chegou na hora da discussão." Domênico pergunta: "A Sabine estava sozinha ou o marido também estava?" A moça responde: "Não, ela estava sozinha. O Gerson estava em Genebra." Antônia continua interrogando e pergunta: "A Sabine e a Mirella se davam bem?" Maria Pia fala: "Sim." Antônia comenta: "E a Isabel, babá de Bebete? Você se lembra dela?" Maria Pia começa a passar mal na mesma hora em que ouve aquele nome e pergunta: "Você me dá uma licença? Eu tenho uma reunião importante agora." A mulher sai andando e deixa os policiais sozinhos. Aflita, ela fica sozinha em um canto e com lágrimas nos olhos ela fala: "Eu espero que a Isabel nunca mais apareça na minha vida, nem na minha e nem na do Eric." Enquanto isso, em outro canto da cidade, Bebete decide entender melhor o que é que está acontecendo com o seu pai e vai atrás de Antônia para ter mais informações. Acompanhada de Márcio, a moça chega na delegacia e começa a conversar com os policiais. Antônia comenta: "Tem muitas coisas que não se encaixam nesse quebra-cabeça do acidente de sua mãe. O que a gente sabe é que o seu pai e a sua mãe brigaram feio no dia do acidente. Mas o Eric não conta qual foi o motivo da briga." Domênico fala: "Mas tem uma pessoa que tem a ver com isso, e você conhece, Márcio." O rapaz fica confuso e pergunta: "Quem eu conheço que tem a ver com essa história?" Antônia responde: "A sua avó." Mais confuso ainda, Márcio pergunta: "A minha avó? Como assim?" Bebete fala: "Impossível, as nossas famílias nem se conheciam. A avó do Márcio nem mora no Rio de Janeiro." Domênico pergunta: "Você lembra da sua babá naquela época?" Márcio diz: "Espera aí, a minha avó já trabalhou de babá." Antônia fala: "Pois é, a sua avó tomava conta da Bebete quando tudo aconteceu." Na mesma hora, Márcio e Bebete entram em choque com a informação.
E sem pensar duas vezes, a moça corre até o encontro de Eric e o coloca contra a parede para entender melhor a história. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Malagueta vai atrás de Mônica para conversar sobre o filho deles, mas entra em choque quando Evandro revela que o verdadeiro pai da criança é ninguém mais e ninguém menos que o Canivete. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.